Bom, hoje é domingo, dia 20 de maio de 2023, nós somos do Centro Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil, e nessa que é a 139ª reunião de estudos do Conceito Rosa Cruz do Cosmos, nós continuamos o estudo dessa obra maravilhosa e básica da Fraternidade Rosa Cruz, né? Esse novo modelo que é detalhar a terminologia Rosa Cruz do texto sob estudo, a fim de se tornar mais fácil o entendimento do próprio texto em si, né? Seguindo o livro, o assunto hoje será no capítulo 2, na sua primeira parte, dos 4 reinos de vida. Então, nós iniciaremos nossa reunião elevando nossas vibrações, né, com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Bom, agora seguindo, a gente vai cada um ler um trechinho do texto. O texto é meio grande, mas como primeira parte, né? O texto vai estar aqui na tela, ok? Os 3 mundos do nosso planeta são atualmente o campo onde se processa a evolução de diversos reinos de vida e vários graus de desenvolvimento. Mudou? Opa. Destes, só 4 nos interessam presentemente, a saber, o mineral, o vegetal, o animal e o humano. Estes 4 reinos estão relacionados com os 3 mundos de maneiras diferentes, de acordo com o progresso conseguido por esses grupos de vida em evolução na escola da experiência. No que diz respeito à forma, os corpos densos de todos os reinos são compostos das mesmas substâncias químicas, sólidos, líquidos e gases da região química. O corpo... Não, era uma cada um. Continua, Tiago. O corpo denso do ser humano é um composto químico tanto quanto o da pedra, se bem que essa última esteja ocupada só pela vida mineral. Todavia, mesmo falando do ponto de vista puramente físico e deixando à margem qualquer outra consideração, notamos várias diferenças importantes se comparamos o corpo denso do ser humano com o do mineral da Terra. O ser humano move-se, cresce e propaga a sua espécie, mas o mineral, em seu estado natural, nada disso pode fazer. Comparando o ser humano com os vegetais, verificamos que ambos, planta e ser humano, têm um corpo denso, capaz de crescer e propagar-se. Contudo, o ser humano tem faculdades que a planta não possui. Sente, tem o poder de mover-se e percebe as coisas que estão fora dele. Quando comparamos o ser humano com os animais, constatamos que ambos possuem as faculdades da sensação, movimento, crescimento, propagação e senso de percepção. Mas o ser humano tem ainda a faculdade da linguagem, uma estrutura cerebral superior e as mãos, os quais são uma grande vantagem física. É de notar-se especialmente o desenvolvimento do polegar, que torna a mão humana muitíssima mais útil do que a do antropóide. O ser humano desenvolveu, além disso, uma linguagem definida com a qual expressa seus pensamentos e sentimentos. Tudo, enfim, situa o corpo denso do ser humano em uma classe à parte, mais avançada do que as dos 3 reinos inferiores.
Para compreender as diferenças entre os 4 reinos, é preciso buscar nos mundos invisíveis as causas que dão a um reino o que a outros reinos é negado. Para se funcionar em qualquer mundo e expressar as qualidades que lhe são peculiares, é necessário, antes de tudo, possuir um veículo formado de sua matéria. Para funcionarmos no mundo físico denso, precisamos de um corpo denso, adaptado ao nosso ambiente. Se assim não fosse, seríamos fantasmas, como geralmente dizem, e seríamos invisíveis à maioria dos seres físicos. Assim também precisamos de um corpo vital para poder expressar vida, crescimento ou externar as outras qualidades pertinentes à região etérica. Para expressar sentimentos e emoções, é necessário ter um veículo composto de matéria do mundo de desejo e uma mente formada por substância da região concreta do mundo do pensamento, é necessário para tornar o pensamento possível. Ao examinarmos os 4 reinos em relação à região etérica, constatamos que o mineral não possui o corpo vital separado. Logo, compreendemos a razão pelo qual não pode crescer, nem se propagar e nem mostrar vida com sensações. Como hipótese necessária para sustentar outros fatos conhecidos, a ciência materialista admite que no sólido mais denso, tanto quanto no gás mais rarefeito e atenuado, não se tocam sequer 2 átomos, que existe um envoltório de éter ao redor de cada átomo, e que os átomos no universo flutuam em um oceano de éter. O cientista ocultista sabe que isso é exato na região química e que os minerais não possuem um corpo vital de éter separado. E, como o éter planetário é o único que envolve os átomos do mineral, então se compreende a diferença acima. Como já dissemos, é necessário ter um corpo vital, um corpo de desejos separados, etc, etc. para poder expressar as qualidades correspondentes aos diferentes reinos, porque os átomos do mundo do desejo, do mundo do pensamento e até dos mundos superiores interpenetram o mineral da mesma forma que interpenetram o corpo denso humano. Se a interpenetração do éter planetário, o éter que envolve os átomos do mineral, fosse bastante para permitir-lhe sentir e se propagar, sua interpenetração pelo mundo do pensamento planetário seria também suficiente para permitir-lhe pensar, o que não pode acontecer por faltar-lhe um veículo separado. O mineral é penetrado somente pelo éter planetário e é, portanto, incapaz de crescimento individual. Todavia, como os mais inferiores dos 4 éteres, o químico, é ativo no mineral, a eles são devidas as forças químicas nos minerais. Considerando agora o vegetal, o animal e o ser humano em relação à região etérica, notamos que cada um deles tem um corpo vital separado, além de serem compenetrados pelo éter planetário que forma a região etérica. Existe, não obstante, uma diferença entre o corpo vital do vegetal e os corpos vitais do animal e do ser humano. No corpo vital do vegetal estão em plena atividade somente o éter químico e o éter de vida. Portanto, o vegetal pode crescer pela ação do éter químico e propagar a sua espécie mediante a atividade do éter de vida do corpo vital separado que possui. O éter de luz também está presente, embora parte latente, e falta o éter refletor por completo. Portanto, é óbvio
que as faculdades sensoriais e a memória, que são qualidades desses éteres, não podem ser expressas pelo reino vegetal. Se dirigirmos nossa atenção para o corpo vital do animal, constatamos que nele os éteres químicos e de vida e de luz são dinamicamente ativos. Consequentemente, o animal possui as qualidades de assimilação e crescimento originadas pelas atividades do éter químico e a faculdade de propagar-se por meio do éter de vida, comuns aos reinos vegetal e animal. Mas além disso, e devido à ação do terceiro ou éter de luz, ele tem as faculdades de gerar calor interno e de percepção sensorial. O quarto éter, todavia, é inativo no animal, pelo que carece de pensamento e de memória. O que isso se assemelha é de natureza diferente, como adiante demonstraremos. Maria? Ela tá no celular, ela não vai conseguir. Então vai. No celular, acho que não vai. Pode Será ir. que não vai conseguir? Pode ir. Quando analisamos o ser humano, vemos que os 4 éteres são dinamicamente ativos em seu altamente organizado corpo vital. Por meio das atividades do éter químico, ele é capaz de assimilar o alimento e crescer. As forças ativas no éter de vida capacitam-no a propagar sua espécie. As forças do éter de luz suprem seu corpo denso de calor, atuam sobre seu sistema nervoso e músculos, abrindo-lhe assim as portas da comunicação com o mundo externo por meio dos sentidos. E o éter refletor capacita o espírito a controlar seu veículo por meio do pensamento. Esse éter armazena ainda experiências passadas sobre a forma de memória. O corpo vital do vegetal, do animal e do ser humano estende-se além da periferia do corpo denso, do mesmo modo que a região etérica, que é o corpo vital de um planeta, estende-se além da parte densa deste, o que demonstra, mais uma vez, a veracidade do axioma hermético, como em cima, assim é embaixo. A distância dessa extensão do corpo vital do ser humano é cerca de 1,5 polegadas. A parte que está fora do corpo denso é muito luminosa e aparenta a cor da flor recém-aberta do pessegueiro. Ela é vista muitas vezes por pessoas que possuem certa clarividência involuntária. O autor verificou, ao falar com tais pessoas, que as mesmas, não crendo tratar-se de algo incomum, frequentemente não compreendem o que veem. Corpo denso, construído na matriz do corpo vital, durante a vida pré-natal, com uma extensão, é a cópia exata, molécula por molécula do corpo vital. Assim como as linhas de força na água congelada são os condutores para a formação dos cristais de gelo, as linhas de força no corpo vital determinam a forma do corpo denso. Durante toda a vida, o corpo vital é o construtor e restaurador da forma densa. Se não fosse pelo coração etérico, o coração denso romper-se-ia rapidamente em consequência da tensão que lhe impomos continuamente. Todos os abusos praticados com o corpo denso são neutralizados pelo corpo vital, tanto quanto é possível, o qual trava uma luta constante contra a morte do corpo denso. A exceção
referida consiste no fato de que o corpo vital do ser humano, do homem, é feminino ou negativo, enquanto da mulher é masculino ou positivo. Nisso reside a chave de numerosos e intrincados problemas da vida. A mulher dá vazão às suas emoções pela polaridade indicada devido ao seu corpo vital positivo que gera um excesso de sangue. Isso a obriga a trabalhar sob enorme pressão interna, a qual romperia o envoltório físico se não houvesse uma válvula de segurança. Essa válvula é, por um lado, o fluxo periódico e, por outro, as lágrimas, em que ocasiões especiais limitam a pressão, posto que ambos, fluxo periódico e lágrimas, são realmente uma hemorragia branca. O homem pode ter e tem emoções tão fortes quanto as da mulher, mas geralmente ele é capaz de dominá-las sem lágrimas, pois seu corpo vital negativo não gera quantidade de sangue maior do que aquela que pode controlar com facilidade. Contrariamente ao que sucede com os veículos superiores da humanidade, o corpo vital, salvo em certas circunstâncias que explicaremos adiante quando chegarmos ao assunto de iniciação, geralmente não abandona o corpo denso até o momento da morte. Então, as forças químicas do corpo denso, já fora do domínio da vida evolutiva, tratam de restituir à matéria a sua condição primitiva, desintegrando-a assim, tornando-a apta para a formação de outras formas na economia da natureza. A desintegração, portanto, é devida à atividade das forças planetárias no éter químico. A contextura do corpo vital pode ser, grosso modo, comparada a essas molduras de quadros formados por centenas de pequenas peças de madeira que se encaixam e apresentam inumeráveis pontos ao observador. O corpo vital apresenta ao observador milhões de pontos. Esses pontos encaixam-se no interior dos átomos densos e, ao imbuí-los de força vital, fazem-nos vibrar muito mais intensamente que os dos minerais da Terra ainda não submetidos a essa aceleração e animação. Quando uma pessoa está se afogando, ou caindo de uma grande altura, ou se enregela, o corpo vital abandona o corpo denso. Em consequência, os átomos desse tornam-se momentaneamente inertes. Quando a pessoa se reanima ou volta a si, ela reentra no corpo denso, voltando os pontos minúsculos e a introduzir-se nos átomos densos. A inércia dos átomos causa nele certa resistência ao reinício da vibração, e essa é a causa da intensa sensação de formigamento que ocorre em tais ocasiões. Essa sensação normalmente não é notada pela mesma razão que temos consciência do parar ou começar o trabalho de um relógio, mas não atentamos para o seu tic-tac enquanto trabalha. Quando se usam anestésicos, o corpo vital é parcialmente expulso juntamente com os demais veículos superiores. Se a aplicação é excessiva, o éter de vida é expelido e a morte sobrevém. O mesmo fenômeno pode ser observado nos médiuns materializantes. Na realidade, a diferença entre o médium materializante e as pessoas comuns é a seguinte: no homem ou mulher comum, os corpos vital e denso, no atual estado da evolução, acham-se firmemente interligados um no outro, enquanto no médium essa conexão é fraca. Nem sempre foi assim.
E tempo virá, novamente, em que o corpo vital poderá abandonar normalmente o corpo denso, mas, presentemente, esse processo ainda não se completou. Quando um médium permite que seu corpo vital seja usado por entidades do mundo do desejo que querem materializar-se, esse corpo geralmente sai pelo lado esquerdo, pelo baço, à sua porta particular. Então, as forças vitais, não podendo fluírem por todo o corpo, como habitualmente o fazem, o médium fica extenuado. Por isso, alguns recorrem até ao uso de estimulantes para contrabalancear esses efeitos, convertendo-se com o tempo em beberrões incuráveis. Então, gente, essa parte é interessante e eu escolhi alguns termos, Rosa Cruz, para a gente explorar nessa reunião. Eu escolhi os termos apenas que a gente até agora não falou, tá? Então, o primeiro termo que nós vamos falar vai ser reinos de vida, o segundo termo é reino mineral, o terceiro reino vegetal, o quarto reino animal, então vamos lá. O quinto, o primeiro termo que eu escolhi foi reinos de vida. Para começo de conversa, até para a gente não ter muita confusão, essa é uma definição esotérica com S e não esotérica com X. Por quê? Se vocês forem ver na ciência oficial, a classificação de reinos de vida, ela está sempre mudando, certo? Sempre tem alguma coisa nova, tá? Então, por que tem uma coisa nova? Porque alguém descobriu um tipo de vida, um tipo de vida, entre aspas, né? Porque a vida para a ciência física é alguma coisa que se manifesta em corpo denso, né? E em ciência esotérica, obviamente que não é isso. Então, sempre tem umas mudanças aí, tá? Então, nós vamos definir o seguinte: a definição de reinos de vida é definição esotérica com S, tá? E o que são reinos de vida para a Fraternidade Rosa Cruz? São correntes de vida formadas por espíritos, criados por Deus, que evoluem conjunta, mas separadamente em um esquema de evolução, certo? Conjunto, mas separados, cada um no seu quadrado, ok? E só 4 reinos de vida que nos interessa atualmente. Quer dizer o seguinte, que existem infinitos reinos de vida, tá? Porque Deus é infinito, certo? Então existem infinitos. Só que o que nos interessa para a nossa evolução são 4 reinos de vida. E quais são esses reinos de vida que nos interessam? Porque trabalhamos diretamente com eles, tá? São esses 4 aqui colocados nessa figura. O primeiro é o reino mineral, o segundo é o reino vegetal, o terceiro é o reino animal e o quarto é o reino humano. Então, esotericamente, nós trabalhamos com 4 reinos de vida, ok? Então, essa é a primeira confusão que normalmente, né, que algumas pessoas fazem, ok? Esses reinos de vida, atualmente, eles estão evoluindo nesse mesmo esquema de evolução. Então, o mesmo esquema de evolução que hoje nós estamos evoluindo, os outros 3 estão evoluindo. O que é esse esquema de evolução? É o que vai do período de Saturno até o período de Vulcano, por todos os períodos, como já estudamos aqui e vamos estudar mais à frente, tá? Então, depois nós vamos ver cada um que quadrado que está, não é verdade? E as diferenças características aparecem no diagrama é o que vamos discutir durante todo esse capítulo 2º. Então, hoje a gente vai dar uma introdução e aí esses detalhes de cada um vão se estendendo aí para as próximas reuniões de estudo. O próximo jargão que eu escolhi foi o reino mineral. Esse reino mineral, como os outros 3, eles são compostos de espíritos virginais. Então, os minerais também são espíritos virginais. Isso é uma outra confusão que muitas pessoas fazem. Tem muita gente que acha que espíritos virginais é só ser humano. Não. O mineral também é um espírito virginal, ok? E, obviamente, ele é a onda de vida dos minerais. Então, o reino mineral é a onda de vida dos minerais, ok? Corrente de vida. E o reino mineral tem um espírito grupo. O espírito grupo do reino mineral está na região do pensamento abstrato, ok? Isso é outra coisa importante. E eles iniciaram a sua evolução. Nesse esquema de evolução, eles começaram a sua evolução no período terrestre. Então, eles são novinhos. São 0 bala, são júniores, tá? Dos 4 reinos. A manifestação dele, a evolução dele, tá? Nesse esquema de evolução. Então, naturalmente,
eles são os mais atrasados. Não é nem atrasado, né? Eles começaram posteriormente, então a evolução deles estão mais atrás. Sim, mais atrás do que as outras 3 ondas. Exatamente. Tipo nós na época de Saturno, período de Saturno. Exatamente. Mesma coisa que o segundo dimensão de Saturno. Exato. Exatamente. E, portanto, né, como começou agora, então, toda vez que uma onda de vida começa, ela só possui o corpo denso. Tá ok? E a consciência dos minerais, atualmente, é a consciência de transe profundo. Quando é que nós, seres humanos... depois eu falo isso daí, vai. Depois eu falo. Senão a gente entra na segunda parte. Outra coisa interessante, característica do reino mineral, é que hoje vários estratos, mas não todos, que também é diferente da ciência material. A ciência material acha que todas as partes internas da Terra são formadas por minerais. A ciência esotérica fala assim, não todos os 9 mais 1 estratos da Terra são formados por minerais, mas alguns são formados por minerais. Vamos estudar isso lá no capítulo qualquer coisa. Mesmo porque a ciência material nem atingiu os demais estratos, como vai poder afirmar? Exatamente, é a hipótese, né? Todas as formas químicas são compostas por eles. Que são formas químicas? Corpos densos. Então, os corpos densos das outras 3 ondas de vida, ou reinos de vida, são compostos por materiais do reino mineral. Que materiais? Sólidos, líquidos e gases. Também é só 3. A ciência material fala que tem muitas outras. Tem plasma, tem caramba 4. Ciência esotérica, 3. Sólidos, líquidos e gases. Ok? Então, todas as formas químicas são formadas por sólidos, líquidos e gases. Ok? E atingirão o estado humano no período de Vulcano. Então, no período de Vulcano, os espíritos originais da onda de vida mineral serão humanos. Serão similares ao humano, né? Não, é aí que está. Isso. Qual o conceito de humanidade? Isso é uma boa pergunta sua. O conceito de humanidade é quando uma onda de vida atinge o ponto mais baixo de um esquema de evolução que ele deve ir. Então, por exemplo, no período de Saturno, o ponto mais baixo da onda evolutiva dos senhores da mente foi a região do pensamento concreto. Então, eles atingiram a humanidade. O dos arcanjos era o mundo do desejo, atingiu a humanidade. O dos anjos era a região etérica do mundo físico, atingiu a humanidade, período lunar. E nós, seres humanos, o ponto mais baixo, a região química do mundo físico, por isso que nós somos humanos. Certo? Nós somos humanos, mas nós não seremos mais humanos, né? Então, o conceito, exatamente, nós nunca, no período de Júpiter, nós não seremos mais humanos. No dia chegar no período de Júpiter e falar assim, eu sou humano. Não, quem é humano vai ser um animal, você não é mais humano, você é super-humano, ou o nome que o valha. Será similar a nós aqui no período terrestre. Similar, exatamente. Que condiz com o período mais denso deles. Daquela evolução, como nós estamos passando. Exatamente. O mais denso deles vai ser no período de Júpiter. Que é depois pós aí para esse período. E o interessante é que o mineral, quando ele for humanidade, ele não vai ser denso como o nosso. Não. O nosso aí não existe mais denso que nós. Não. E ninguém dominará tanto. Exatamente. Vai ser na região do pensamento concreto. Eles vão ser humanidades mentais. Humanidades mentais, porque o corpo mais denso deles vai ser a mente. Nossa, que legal ver isso, né? O mais denso deles vai no ser... período de Vulcano vai ser o que hoje é o nosso mais sutil, vai ser o mais denso deles. Eu pensei o mineral perguntando para nós naquela época lá, ele falou assim, isso é um barato. O que era na época lá que vocês eram humanidade? A evolução é maravilhosa. Mas nós somos do meio lerdo que não lembra mais nada Vai lá de trás. vai Pode perguntar. Vai, pode perguntar. Vamos lá. Olha aqui um pouquinho. Deixa eu levantar, porque Esses gráficos são eu fiquei com uma dúvida. O nosso mais denso enquanto ser humano é o corpo denso. Isso. Nós vamos evoluindo, mas o mais... Você não falou mais denso? Porque Mas os lá no minerais período vão de Saturno. continuar... Tudo bem, mas os minerais no período de Saturno, eles não vão estar como nós no Vulcano, aqui, mais denso. Mas olha no desenho lá, onde é o globo mais dentro de Vulcano. Lá naquele desenho, tá vendo? No último período Vulcano? Sim. O globo mais denso vai ser qual? Mais denso. Tá bom, já entendi. No período de... Vulcano. O último de lá. O período, tá vendo? O globo mais denso, que é o globo dele, Isso vai estar tá lá na região
pensamento abstrato. Exatamente, que é o Tinha faltado corpo, esse que é o elemento mais denso Aí dele. faltou o gráfico, aquele lá tá maior também. Não, mas esse negócio Esse globo aqui Vai ser, é o mais mais denso. denso No mundo e vai estar no isso. mundo do pensamento Exato, abstrato. exato. Então eles vão ter um corpo mais sutil do que o nosso ainda, que hoje é o mais sutil. Perfeito, é que eu tava achando que só ia aumentando aqui, né? Aumenta lá. Tem inveja. O conceito de densidade é o último, é sempre o globo D do período, né? É símbolo do Né? período. Pra nós não Na realidade é mais do que o globo do período. É a terceira revolução e meia do globo D do período. Tem mais isso aí. A revolução e meia do período é Tem a mais ainda. É a segunda parte da era mais densa da terceira, 5 revolução do globo D de um período. Esse é o mais denso do mais denso do mais denso, entendeu? Acabou. Vai, acabou. Esse período é quando eles vão alcançar a consciência de vigília também? Exatamente. É uma coisa bem mais, como não sei quem falou aqui, bem mais elevado do que a nossa hoje de vigília. Porque é sempre assim, o que vem atrás, ele sempre vai um pouquinho acima, né? Por isso que na Bíblia está escrito que nós fomos feitos um pouquinho acima dos anjos. Certo? Por isso está escrito isso na Bíblia. A pessoa, os anjos falam assim. Porque os anjos, quando passaram a humanidade, quando eles passaram a humanidade, eles eram um pouquinho mais baixos que nós. Hoje eles sempre são mais altos, mas quando eles passaram, entendeu? Por causa das espirais, tem as espirais. Sempre quem passa à frente é um pouquinho mais do que quem passou atrás. Bonito isso, né? Complicado, mas bonito. Vamos lá. Hoje, os minerais, eles são inertes, porque não tem veículos sutis. Então não adianta você ficar bravo com um mineral, brigar com ele, bater nele, que ele não vai sentir nada, porque E quando você chuta não, uma pedra, né? também não. Quem vai sobrar é o seu dedão. O seu dedão dói, agora a pedra não vai Aí o sentir mineiro nada. fala Não assim, adianta xingar, "Dançou." do Não mineral. adianta xingar o mineral também, que ele não está nem aí, tá? Porque eles são inertes. E ele não tem memória, né? Exato. Agora tem uma característica dos minerais que só os minerais que tem, só o dos 4 reinos, só esse que tem. Os minerais hoje é a meta final das formas de todos os outros 3 reinos quando alcançam o máximo de generação. Então, quando qualquer uma das outras 3 formas dos 3 reinos de vida alcançam o máximo de geração, eles se transformam no mineral. Por exemplo, vamos dizer aqui o granito. O granito, para a ciência oficial material, ele é uma pedrinha. Para a ciência esotérica, ele é a degeneração de alguma coisa lá no passado que já foi uma flor, uma pétala de uma flor. É a mesma coisa com o feldspato, a mesma coisa com várias outras dessas composições lá atrás, que olha, o carvão, por exemplo, o carvão mineral é o último passo da degeneração de coisas que uma vez lá atrás foram troncos de árvores. Ok? Então, qualquer coisa que degenera ao máximo se transforma hoje se transforma no reino mineral. Se olhar- Sólidos, líquidos e gases? Qualquer um. Então, por causa Por disso, causa que a disso. gente O traz... petróleo, por exemplo, é a última degeneração de uma coisa lá na frente, lá porque atrás. a gente trabalha com esses 3 itens. Exatamente. É. Se Ok. trazer para a onda de vida humana, é similar à degeneração da onda de vida humana que chega nos antropóides. Mais baixo ainda. Mais baixo ainda. Mais baixo ainda. Por exemplo, qualquer corpo, isso é importante. Um corpo de um irmão, corpo denso de um irmão, que perdeu os átomos sementes, o que restou desse corpo denso é mineral, porque nunca mais ele vai usar. Entendeu? Então, mineral, hoje, ele absorve toda essa geração. Que a gente fala que são os fósseis, aquelas coisas todas, tarará, né? Só que a ciência mineral, a ciência oficial, ela não considera essa relação entre o que era um reino, o que era do carvão, os troncos fossilizados que a gente vê por aí, né? Então, justamente a geração do reino vegetal. Da se forma transformou em mineral, química, da forma química do corpo denso de um vegetal, para dizer bem. Não é da vida, é da forma física. A vida não degenera. A vida é vida. Continua mantendo Sempre forte. vegetal, Sim. porém a utilização Exatamente. dela é feita de forma Mineral. Hoje é mineral. Como se fosse tipo a reciclagem. Exatamente. Nada se se perde, tudo se transforma e tudo é útil. Até os fósseis. Como disse o sábio Lavoisier.
Todos os reinos, quando degeneram lá A na forma frente, física vão se tornar mineral. minerais. Exatamente. Isso é importante. É a única dos 4 reinos, é a única que presta esse serviço. É um serviço, viu, gente? Isso é um serviço que ele está prestando. É bem errado. Ele vai Mesmo porque o homem usa esse corpo físico, né? A onda de vida humana utiliza esse veículo. Não, se você pegar O arquétipo. Não, o físico, né? O carvão, por exemplo. O carvão, então por isso que eu falo, é um serviço que ele presta. Isso, que a então, gente eu depois só quis usa isso para elucidar que granito lá, para construir as pedrinhas, isso. feldespato, mica, tudo isso a gente usa. Né? Então é por isso que eu falo, é um serviço que o reino mineral presta. Bonito, Você vê, né? ó, o feldespato tem um uso tão fantástico que ele é usado moído para fazer maquiagem. Maquiagem. É fantástico. É fantástico. E a gasolina, quando você cheira, você sente uma certa similaridade. Você fala assim, tem um cheirinho meu aí. Cheirinho meu. Vamos lá. Reino vegetal, o segundo dos 4 reinos, né? De novo, como os outros 3, também são espíritos virginais. Então, por incrível que pareça, o reino vegetal também é um espírito virginal. Ok? Isso é importante a gente também falar, né? É importante saber disso. Logicamente, é a onda de vida dos vegetais. Agora, a diferença é que o espírito grupo dos vegetais está na região do pensamento concreto e hoje é uma das funções dos anjos. Olha, importante isso. É uma das funções dos anjos. Não são os anjos. Porque o pessoal fala assim, espírito grupo das plantas são os anjos. Não, é uma das funções. Por exemplo, um anjo que é espírito grupo, por que vocês acham que ele vai ser um senhor do destino? É função. Um anjo então é tudo. Ele é senhor do destino, é o anjo da maternidade, é o espírito grupo dos vegetais. Pô, esses anjos têm bastante função, né? Não é assim. Entendeu? Não é assim. As coisas da natureza funcionam de maneira clara, lógica, objetiva e sem acumulação de cargos. Só o ser humano que gosta de acumular cargo. Mas os seres não, entendeu? Então o anjo tem essa função. A função dele, ser espírito grupo de alguma espécie das plantas. Tem mais isso também. O anjo é espírito grupo das plantas. De todas as plantas? Não. Cada espécie de planta tem um anjo. Tem um espírito grupo que é um anjo. Como os animais. Ou seja, tem anjo pra caramba, porque tem espécie vegetal pra caramba. E o mais legal, hein? O reino vegetal e o reino animal está num contínuo processo de extinção e criação, extinção e criação, extinção e criação. Então, isso chama-se evolução. Exatamente, por isso que vocês veem, vira e mexe aí a ciência descobrindo, descobriu uma nova espécie de sapo, descobriu uma nova espécie de samambaia, descobriu mesmo, porque estão em evolução, evoluindo em formas. E dentro da onda de vida dos vegetais, tem os avançados e os atrasados. Exatamente. Tem mais essa ainda. Então, é um trabalho... O espírito de grupo, que cada tipo de animal tem o seu espírito grupo, eu nunca tinha parado para pensar que nas plantinhas, que eu gosto muito de planta, que realmente tem essa diferenciação, né? Quer dizer que tem um Joãozinho que cuida de um tipo. Vamos estudar lá na frente quem é quem, lembra? Na frente vamos estudar quem são os mais avançados, quem são os atrasados. E quem não é planta, a gente acha que é planta. Lembra disso que nós estudamos? Vamos estudar de novo. Né? A gente acha que é planta e não é planta. Teoricamente, na floresta tropical aqui, é a maior concentração de serviço por metro quadrado de anjo. Então, porque tem 1.500 não sei o que lá, 3.000 não sei o que lá, é anjo para tudo que é lado ali, né? Exatamente. Interagindo. Exatamente. Ainda bem que tem É isso que eu pensei, uma dedução. Isso. E aí só para brincar é o seguinte, se os anjos, como espírito grupo dos vegetais, trabalham na região do pensamento concreto, então eles trabalham com os vegetais por meio de pensamentos, tracinho, formas. Isso é outra coisa importante, tá? Mesmo a planta não tendo mente, tá? Mas eu deixo para depois. Vamos lá. Que interessante. Iniciar a sua evolução no período lunar, tá vendo? Então, enquanto os minerais iniciaram no período terrestre, as plantas iniciaram no período anterior ao terrestre, que é o lunar, ok? Então, no lunar, as plantas
eram que hoje são os minerais. A crosta do campo de evolução no qual nós evoluímos e que os anjos evoluíam, que os arcanjos evoluíam, que os senhores da mente evoluíam, certo? Que são esses seres que estão evoluindo nesses campos de evolução. Então, os vegetais faziam a parte da crosta, ou seja, a parte de sustentação do campo de evolução. Por isso que a gente fala, quando ele começa a evolução, é quando essa onda de vida faz a parte da sustentação do campo de evolução. Então, Que hoje, no nosso caso, é os minerais. Isso. E que no lunar foi os vegetais. Isso é outra coisa interessante. certo? É o que sustenta o campo de evolução. O que faz o campo de evolução ser campo de evolução para outros, inclusive. Mais elevados do que eles. Ô Carlos, o serviço da semente e do pólen também são os anjos que tomam conta ali? Também. Oh, Todos esses. os caras- Lá na frente a gente vai estudar. Onde com entra detalhes. os espíritos da natureza? As naturezas são outra onda de vida. Que não trabalhamos direto com ela. É outro reino de vida. É um reino de vida que, lembra, os espíritos da natureza são seres cujos corpos são etéricos e que não são formados de 4 éteres. São de 1 éter, 2 éteres ou no máximo 3 éteres, mas não de 4. Certo? Mas isso é outro. Por isso que o interesse nosso de estudo são os 4, mas não vou estudar outro, vou estudar os elementais, que são formas subhumanas, mas isso é lá na frente, tá? Não é diretamente o estudo. Mas é Né? bacana saber, existem Lógico outras que é. formas e agora... Existem infinitos reinos de vida, infinitos. Conforme você vai evoluindo para irmão leigo, para adepto, para irmão maior, você tem contato com muitos outros além desses, entendeu? Bom, outra coisa interessante do reino vegetal que diferencia é que eles possuem somente 2 corpos, o corpo denso e o corpo vital, né? Como nós já vimos. A consciência dos vegetais hoje é uma consciência de sono sem sonhos. Tá certo. Certo? Eu. A melhor forma de... Hoje, o reino vegetal hoje é a melhor forma de alimentos que temos para o nosso corpo denso. Certo? Porque através dos vegetais é que nós conseguimos assimilar todos os minerais que nós precisamos. Certo? A gente não consegue assimilar todos os minerais que nós precisamos se não for através do vegetal. Não dava pra ser Inclusive o sal. Muita gente não sabe, mas o sal tem vários vegetais que você, comendo esses vegetais, se assimila o sal muito mais do que comendo sal direto. O sal mineral direto se assimila muito pouco. Nem o sal rosa. É porque é um mineral. É um mineral, o que nosso corpo não está pronto. Exatamente, não consegue assimilar totalmente o minério, Não consegue. mineral, né? Consegue. Apesar de ser necessário, né? O sal, Porque vocês lembram ferro, você lembra como foi lido aqui? manganês. Como foi lido aqui? O éter químico no mineral é o único éter ativo. Então, tem as ligações químicas. Tem que quebrar aquelas ligações químicas e assimilar. A gente não consegue, as plantas E conseguem. a planta quebra e a gente utiliza. Nossa, É o melhor olha. serviço que tem. Não, o ser humano não consegue fazer. Por isso que qualquer ser humano, nenhum ser humano na face da Terra consegue viver só de alimento animal. Certo. Graças Não a Deus. consegue. Tenta viver para você ver, não consegue. Morre. Por falta de Sem os vegetais, minerais. não fica. Certo? Não consegue viver só comendo de carne. Não. Não, graças a Deus. Só urubu. Para de comer. Mas ele tem uma Só fome. as aves de rapina. Mas ele tem uma Ou os fome animais que- de rapina. Ele come 1 quilo, ele quer comer 2. Exato. Ele não tem fim. Exatamente. Outra coisa interessante dos vegetais é como os minerais atingirão o estado humano no período de Vulcano, os vegetais atingirão o estado humano no período de Vênus. Ok? E hoje eles são fundamentais e imprescindíveis para podermos viver aqui de diversas formas. Se não tivermos os vegetais junto com a gente não vive no campo de evolução chamado planeta Terra. Eles são fundamentais, não só como alimentos, mas com muitas outras coisas, inclusive. E eles vieram, os 4 reinos vieram assim todo o período de involução. Exato. Se eu posso entender, porque para evoluir realmente precisa estar todo mundo junto, né? Um fornece o outro, Exatamente. dá comida. Isso. Exatamente. É Como tudo o muita mineral, relação. como o vegetal precisa do mineral, né? Exatamente. E assim, Todos os A cadeia reinos vai. ali precisam uns dos Uns dos outros. os serviços. Principalmente esses 4. Esses 4. É isso, por isso que são os interesses para a gente. E também deve existir, por conclusão, o vegetal mais avançado, aquele que é o normal, Isso. e também os vegetais Nós Atrasados. vamos estudar. Diagrama 10. Está lá na frente. Reino animal. O reino animal, como os outros 3, também são espíritos virginais.
Certo? Então, quando vocês ouvem, inclusive na própria Fraternidade Rosa Cruz, algumas pessoas dizendo assim, foram criados 75 bilhões de espíritos originais. Aí o outro, foram criados 35 bilhões de espíritos originais. Eu já ouvi também um outro, foram criados 82 bilhões. Você fala assim, onde você viu esse número? Você contou? Quem contou isso pra você? Tá? Porque, gente, não é porque estamos na Fraternidade Rosa Cruz que tem muita gente que não fala besteira. Fala sim. Por isso que tudo tem que ser checado. Por isso que a gente faz questão de o que a gente fala tem que estar nos livros da Fraternidade Rosa Cruz. Não pode falar uma coisa e falar, é porque eu acho. Não, achar, você pode achar, mas não em reuniões da Fraternidade Rosa Cruz. Você pode achar em qualquer lugar. Você pode achar no boteco, você pode achar lá fora, pode achar onde quiser. Quando você fazer reuniões da Rosa Cruz, tem que ser baseado em literatura da Rosa Cruz. Sim. Então, não tem como você contar espíritos virginais e também não tem como porque alguém chegar a contar para você que foram criados tantos bilhões, tá? Balela. Então, mas quem sabe não fala. Quem lê lá não fala. Sabe por que não fala? Porque só se fala quando tem alguma serventia para ser feita. Se não tem serventia, falar por curiosidade não se fala. Para quê? Não se fala, tá? Bom, então isso é importante saber. Outra coisa interessante é que o reino animal... Aqui, está errado ali. O reino animal é a onda de vida dos animais, tá? Está errado ali. Dos animais, ok? Outra coisa, o espírito grupo dos animais está no mundo do desejo e tem o nome de arcanjos. De novo. O espírito grupos do mundo do desejo é uma função dos arcanjos. Não são todos os arcanjos. É uma função dos arcanjos. Então, existem arcanjos cuja função é espírito grupo. Como existe arcanjo cuja função é outra coisa. Embaixador de um planeta, por exemplo. Ou Cristo, por exemplo. Né? Ou Cristo. Entendeu? Ele é arcanjo. Né? Exatamente, entendeu? Então, isso é outra importante. Porque a gente fica pensando que todos os arcanjos são um espírito grupo todo mundo. Não é. Né? Agora, tem um espírito grupo para cada espécie animal. Então, você tem espírito grupo dos leões, espírito grupo dos gatos, espírito grupo dos elefantes. Cada arcanjo, um espírito grupo. Entendeu? Ok? Os e nós vamos... arcanjos, o corpo denso deles está ali na região do mundo dos desejos? Corpo denso, não. Não. O corpo mais denso ou menos sutil é o corpo mais é no mundo do desejo. No mundo do desejo. É o corpo do desejo. E dos anjos na região etérica. Se eu me lembro bem, Cristo não usava esse corpo aí. No mundo do desejo. Ele usava... Porque todo iniciado sempre usa o corpo que ele mais precisa aprender. No caso do Cristo, espírito de vida. Ok? Bom, então, isso é outra coisa importante, tá? Então, espírito grupo dos animais funciona a partir do mundo do desejo e são os arcanjos. Então, os arcanjos, eles controlam e trabalham com os animais a partir de formas de desejos, emoções e sentimentos. Não é de pensamento forma, como é os anjos. Ok? Isso é coisa importante também. Depois, isso vai ser importante lá na frente, tá? Outra coisa interessante é que os animais começaram a sua evolução no período solar. Certo? Um período anterior ao dos vegetais, período solar. Então, ou seja, no período solar, os animais faziam parte da sustentação de um campo de evolução, onde evoluíam quem? Os seres humanos, os anjos, os arcanjos, os senhores da mente. Ok? E a crosta, vamos dizer, a base, a sustentação, eram os animais que davam. Ok? Os espíritos virginais animais. A forma física animal. Não o espírito virginal. Não, a forma física. O espírito virginal animal com a forma física exatamente. Do animal. Como o mineral hoje, né? Hoje, o mineral, você não pode olhar para esse vidro e falar assim, estou vendo o espírito virginal do animal. Não, você está vendo uma forma física de um animal, de um mineral, que aqui chama vidro. Ou o nome que o falha desse nome, sílica, né? Exatamente, entendeu? Okay? O Carlos está me dando um nó. Mas é para dar. Deixa eu perguntar. Os anjos e os arcanjos, eles nunca atingiram a região química em nenhum momento da evolução deles. Por quê? Porque lembra que nós olha que nós... Eu tentei
hora que nós vemos o seguinte, que para você funcionar numa determinada região ou mundo, você tem que ser capaz de construir um corpo de material dessa região, deste mundo. Para construir um corpo desse mundo, você tem que ter um átomo semente formado deste material. Então, nós, seres humanos, nós temos um átomo semente do corpo denso. Portanto, a gente pode construir um corpo de material da região química do mundo físico. Temos um átomo semente do corpo vital. Podemos construir um corpo vital da região etérica do mundo físico. E assim por diante, até a mente, né? O anjo só tem átomo semente da região etérica do mundo físico. Então, o máximo que ele pode construir como densidade é um corpo vital. Então, o nadir da materialidade desta onda de vida dos anjos chegou até um nível acima do nosso. Exatamente. Por isso que eles são especialistas em material etérico. Ok? E a mesma coisa em relação... Nós vamos fazer lá nas próximas reuniões. Nas próximas reuniões. Nas próximas reuniões a gente vai trabalhar em sobre isso. Dá licença um pouquinho. Sim. O ser humano, ele vai lá e monta o corpo, mas ele não é todos os componentes químicos que existem que ele conseguiu. Não, tem muitos que até, sei lá, vamos supor, até o cálcio, 40 lá, mas a base é carbono. Sim. Quer dizer, tem todo aquele... Deve ser outras ondas de vida que precisam. Não nós. Tanto é que a gente usa muito mineral, não para a composição do nosso corpo, mas para a composição de coisas que nós usamos. O nióbio, por exemplo. A gente não usa o nióbio no nosso corpo, mas vai tentar fazer um celular sem nióbio para ver se funciona. Vai tentar fazer tubo para transportar baterias. Petróleo lá no Vasco, para você ver. Então tem muitos minerais que a gente não usa no nosso corpo, mas é necessário para a nossa evolução. Eles servem a nós. Serve a nós. Interessante, né? O Plutão. O plutônio não vai pôr no teu corpo. De jeito nenhum. O plutônio você acaba com o seu corpo. Outra coisa interessante é que o reino mineral já tem 3 corpos, né? O vegetal tem 2, o mineral tem 1 e o animal tem 3. Corpo denso, corpo vital e corpo de desejos. Com as diferenças que nós vamos ver aí na próxima parte da reunião, certo? Mas tem 3, certo? A consciência do animal é a consciência de sono com sonhos. Lembra? Do vegetal é sono sem sonhos, do mineral é transe profundo. Então você está vendo que a consciência desses reinos estão ficando cada vez mais próxima de vigília, certo? O do animal é sono com sonhos. E entre os animais, Carlos, realmente, como a gente já viu, alguns já estão muito mais perto. Sem dúvida, exatamente. Como a onda de vida vegetal, a onda de vida animal também. Tem os adiantados, os que estão na onda e os atrasados. E eles têm memória? E os perdidos, não. Não. Então, mas como é que de vez em quando aparece lá o tratador depois de 30 anos lá com aquele animal? Instinto. Nossa, o animal parece que entra em transe, cara. Instinto é coisa maravilhosa. Instinto é uma coisa que nós não tivemos quando estávamos na onda de vida animal, sabia? Aquele negócio, né? A onda que passa depois, ela passa com o que a mais da que a onda que passou antes. De novo, por isso que na Bíblia está escrito que nós fomos feitos um pouquinho acima dos anjos. Certo? Isso aí dá para a gente fazer uma comparação, os povos do Oriente e os povos do Ocidente. Nossos irmãos do Oriente, eles estão embicando para baixo, nós já estamos embicando para cima. Mas embicando para cima, já vindo com um patamar que não precisa, melhor. Como nós passamos... Quando nós estávamos embicados para baixo, nós não tínhamos ninguém que está embicado para cima para ficar olhando e tentar subir. Agora hoje já tem a quem olhar e imitar. Nós amassamos o barro. Imitar não é essa palavra. Que pode melhorar. Olha como é bonito, né? Fenomenal, hein? Nós fomos a era do ferro. Eles já são a era do silício. Exatamente, olha a diferença. O foco deles, olha só. Outra coisa interessante dos animais é que atingirão o estado humano no período de Júpiter. O próximo período, está pertinho, tá? Então pertinho aí eles vão atingir, mas olha, presta atenção no globo D do período de Júpiter. Vai estar na região etérica. Então os animais, quando atingirem o estado humano, eles não vão ter um corpo denso como nós. Eles vão ter um corpo vital, certo? E serão humanos. Só que o corpo é um corpo vital. É estranho a gente imaginar isso, né? Mas é bonito, né? Mas isso é estranho porque hoje nós tentamos formatar isso daí com a memória que a gente tem hoje, que é a memória incipiente ainda, iniciante. É uma memória física. Veja bem, o fato da nossa mente ainda ser muito enuviada,
né, não nos permite pensar em tantas coisas maravilhosas que quem tem um corpo mental, como por exemplo um adepto, já sabe isso e já faz isso de uma maneira extremamente tranquila. Pô, se a gente Que para nós a gente não consegue nem imaginar. Que pode? tem que pensar Para um adepto, cara, lógico que pode. Pode por isso. Entendi. A gente tinha que ter aprendido essas coisas no jardim da infância, né? Para fazer a brincadeira. Porque a gente tem o corpo dentro e o corpo vital. Você imagina o corpo vital e vê, às vezes, em desenhos ali, mas a gente não está. Sem dúvida. É a mesma Vendo, coisa. né? Mas, gente, mas veja bem, eu não sei vocês, mas é por isso que eu estou numa escola de mistérios, por isso que eu estou numa escola Rosa Cruz. Eu quero saber, eu quero chegar a ser irmão leigo, eu quero chegar a ser adepto, eu quero chegar, Lógico. porque eu quero ver isso. Quero ter Por enquanto eu estou aceitando como verdade improvável, mas eu quero que seja provada para mim, então estou trabalhando para isso. Eu estou trabalhando para isso. Outra coisa importantíssima, gente, é que os animais, os animais são fundamentais e imprescindíveis para podermos viver aqui de diversas formas. Já foram fundamentais como alimentos. Hoje não são mais, graças a Deus. Por mais que muitos ainda achem. Mas aí, mesmo assim, eles são imprescindíveis. Seja como para ajudar para a gente na locomoção, seja como leite, seja como mel. Porque, veja bem, se não tiver abelha, a abelha não dá só mel. A abelha poliniza tudo quanto é planta. Se não tiver abelha, não tem polinização. O ser humano que tenta polinizar não faz igual, não consegue fazer igual. Quem trabalha com isso sabe o que eu estou falando, entendeu? Então, assim como a gente não viveria sem a onda de vida mineral. Exatamente. Porque as ondas servem de escada. é que tem muita gente, pra nós. Regiane, tem muita gente que acha que tem muito animal que não serve para nada. Tem muita gente que adora, Serve pra nada. adora o Pra que os ratos? cachorro, adora a coisa. Para que serve rato? E a vaca? Qual que é Que a é uma coisa diferença? interessante, né? Pra que- Ela entrou, quase colapsou por conta de matar os pernilongos. Exato. Teve que cessar, falou, não, parou de vender um produto X Sim. e matar os pernilongos porque começou a colapsar. Pernilongo, que tecnicamente é algo que nós, como, né, aos Isso. olhos natural, é só para fazer zumbido no ouvido. Picar. Não é? Até Mexeu porque- todo o ecossistema de ilha dela. Exato. Até porque quando um animal deixa de ser importante, ele extingue, né? Sim. Ninguém, como aconteceu com os dinossauros, ninguém está, não tem nada vivendo nesse mundo que Não não seja necessário. tenha Uma função. uma função. É isso. Exatamente. Outra coisa interessante dos animais é que eles, hoje, de fato, eles são os nossos irmãos mais jovens. Ou como chama de irmãos menores. Certo? Então, eles são nossos irmãos próximos. Então, quando você está matando um animal, você está comendo o irmão. Deixe claro isso. Por que tem que deixar claro isso? Porque no purgatório, você vai prestar conta e nas próximas vidas você tem que fazer esse resgate, que é um atraso. Ok? Ah, sim. Isso é importante. Bom, outra coisa é o reino humano. O reino humano, logicamente, Agora- aí isso é mais fácil, né? Vamos ver, né? Também somos espíritos virginais, é a onda de vida humana, somos nós, somos um indivíduo, isso é diferente dos outros três, somos um indivíduo, nós somos um ego manifestado aqui, nós somos uma individualidade, um tríplice espírito, certo? Prontinho, certo? Diferente das outras três. A Vocês não gente são. se individualiza quando a gente consegue a mente Não, a gente se individualiza quando está no estágio humano. humana. Toda vez que você atinge o estágio humano, você se torna um indivíduo, ok? Não é? Um ego. Então, temos o livre-arbítrio, coisa que os outros três também não têm. Isso. Temos uma personalidade separada. Mas o que é uma personalidade? Um tríplice corpo, que é comandado por um tríplice espírito através da mente. É isso que é uma personalidade. Personalidade na Rosa Cruz. Um tríplice corpo, certo? Sendo trabalhado por um tríplice espírito através da mente. Isso é personalidade. Não tem nada a ver com personalidade na psicologia, na psiquiatria, em qualquer lugar. Certo? É o tríplice corpo. Tríplice corpo trabalhado pelo tríplice espírito por meio de uma mente. Isso chama-se, isso é a definição técnica da personalidade. É muito comum Técnica. a confusão entre o termo personalidade e o termo ego. Sim. Muito. Faz A muito. maioria da E na Rosa Cruz, ego não tem nada a ver com personalidade. Ego tem a ver com individualidade. Tríplice espírito. Ok? Isso é um ego. Né? Então, o tríplice corpo não é ego. O tríplice corpo é ferramenta. Ferramenta que o ego trabalha por meio da mente. Ah, sim. Então, qual a Legal. diferença de individualidade e personalidade? Personalidade é o tríplice espírito.
É um ego manifestado de maneira tríplice, exatamente como Deus que o criou. Deus se manifesta em três: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Quando ele se manifesta em três também: espírito de vida, espírito humano e espírito divino. Certo? E individualidade. Isso é individualidade. Ah, desculpa. Isso é individualidade. A personalidade são as ferramentas que nos foram dadas. Isso é importante. As ferramentas nos foram dadas. Corpo denso, corpo vital, corpo desejo, não fomos nós que criamos. Nos deram, né? como germes. Certo? Até a mente, que é um negócio para a gente trabalhar com ela, foi dada para nós. Nós também não fomos capazes de criar. Dada. Certo? Então, essa é a personalidade. Personalidade são as ferramentas. São as ferramentas. Corpo denso, vital e de desejos. Chama-se personalidade porque eu tenho uma mente para trabalhar com ela através da individualidade. Se eu tiver só os três corpos, não tiver uma mente, não é personalidade. Por exemplo, um animal tem os três corpos, mas não é personalidade. Cara, então o ego ficaria os três, o tríplice espírito, e a individualidade o tríplice corpo. Não, a individualidade é o tríplice espírito. A individualidade é o tríplice espírito. E o ego é o tríplice corpo, não? Não. A individualidade hoje, para nós, é igual a ego. Igual, sinônimo. Ego e individualidade é igual. Tá? Tríplice Espírito. Que é o que nós somos. É. Tá. E o tríplice corpo é a personalidade. O tríplice corpo é a personalidade. É a personalidade porque tem uma mente que trabalha sobre ela. Se eu não tiver a mente, não existe a personalidade. Por exemplo, os animais têm o tríplice corpo, mas ele não tem a mente. Então, por isso que o animal não é persona. Por isso que você não pode chamar o animal de seu filho, de sua filha, de seu irmão, de sua irmã, porque ele não tem personalidade. Ele é um animal. Por isso que os bons veterinários falam: cria animais como animais, não cria animais como seres humanos. Não é assim que os bons profissionais de animais falam? Exatamente. Agora é meu filhinho, minha filhinha. Entendeu? Bacana a gente saber que existe um aparato esotérico muito bonito para nos satisfazer nesse sentido. É certo você falar ego animal? Não tem, ué. Porque não tem a mente. Ainda não. Ele não pode. Então, e o que é o eguinho, o egão? Também tem? Vamos lá. É da psicologia. Somos o reino mais elevado dos quatro. Hoje. Dos quatro, nós somos o reino mais elevado. Mas não somos o rei da cocada preta, porque acima da gente tem muitas outras hierarquias criadoras, né? Iniciamos a nossa evolução no período de Saturno, como todo mundo sabe, está careca de saber. Então, no período de Saturno, nós éramos o quê? A crosta do campo da evolução, que quem evoluía lá? Senhores da mente, anjo, Anjo. Isso. E todos os outros lá, senhores da chama, senhores da sabedoria, querubins, serafins, e aquele monte de coisa lá que a gente vai ver lá na frente. Certo? Nesse período aqui, nós estávamos no sol ainda, não, cara? Estávamos no sol. Tudo sol. E nós estávamos nessa sustentação. Dentro do sol, a gente fazia um campo de evolução para nós. Fomos expulsos depois, né? Por isso, do sol, nós fazemos campo de evolução. por isso que nós fomos expulsos. Anjos, A gente fez nós fomos tão barris que fechamos lá que o sol foi. Cai fora. Tá muito. A gente era o cascão do negócio? Tá muito mané para Se mim. tivesse feito uma ilhazinha ali, nossa, mãe. Estava Pode dizer isso? trabalhando. A gente, na verdade, a gente se cristalizou um pouquinho, né? É similar ao Não campo vai- de evolução. Ó, se serve de consolo, não fomos só nós também, não. Mercúrio também, Vênus também, Marte também, Júpiter também, Urano também. O Marco Exatamente. foi Nós ainda temos só uma lua, dá pra E a criar. Lua, né? A Lua é um outro Não, campo de não desintegração. contente com a cristalização, ainda nós cristalizamos mais um pouco, foi a Lua. Foi a Tiramos a Lua. Lua também. E quase foi a segunda, só não foi a segunda porque o Cristo apareceu, senão a gente ia ter a segunda também. A gente tá mais ferrado. Nós somos Vocês vão chatos, ver o né? que é bom pra tosse. Eu vou Nós somos chatos, né? Como a A gente gente dá é trabalho. Como a gente dá trabalho, né? A gente tá atrasado. Materialista ao extremo, egoísta ao extremo E ainda se achando. e ainda se se achando. Lê aquele livro, o Fausto, o anjo recaído reclamando para Deus. Ele é o máximo da criação, né? Mas ele tem a consciência, mas não usa. Ele tem a mente, mas não pensa. E ele começa a reclamar, assim, só Cheio de coisa. Vamos lá. Nós possuímos um corpo denso, um corpo vital, um corpo de desejos e ainda possuímos um veículo, mente. De novo, mente não é corpo, mente é veículo. É outra coisa, as pessoas fazem uma confusão danada. Aí quando você faz uma confusão com a terminologia dessa, você detona o seu entendimento à frente, entendeu? Então,
Mente é veículo, não é O corpo. que quer dizer veículo, então? Veículo ainda é uma... Aquele que faz a ligação entre os corpos. Exato, ou eu falaria assim, é uma ferramenta que não está bem construída ainda, entendeu? Não está acabada. Pode-se dizer que ela seja meio caminho para se formar um corpo. Exatamente. Os 50%. Aí mais os 50% que ela vira Por isso que nós temos na Rosa Cruz vários exercícios para tentar dar um up nessa ferramenta, né? Pra transformar em corpo. astrologia. Chegar em corpo mental. Astrologia é uma delas. Os né? exercícios. Astrologia é uma delas. Tem várias. Matemática, música. Bom, a consciência normal nossa é dividida. Por que eu falo normal? Porque, graças a Deus, existem seres humanos maravilhosos que estão à frente e que já exercem outro tipo de consciência além da vigília. A consciência pictórica jupiteriana, que é a consciência típica dos irmãos maiores, por exemplo, certo? Ok? Mulheres invisíveis Por exemplo. também, né? Eu Também, considero tem várias. A tecnologia mais avançada de comunicação que existe é essa. Sem dúvida. Não precisa de fio, não precisa Nada. de nada. Só precisa de você com você. Ok? Beleza? Que coisa fantástica, né? Alguma... Maria, Conceição, Ricardo, Maraia, Ricardo Pires, alguma... Colocação. Que agora nós vamos passar para a parte do... Que a gente já foi fazendo, né? Você falou, já não lembro. Já, acabei. Sabe, cara, na química tem Tinha mais? Não, tá certo. Fizemos junto tudo. É que a gente foi fazendo. Não, achei que ele tinha mais duas coisas. Bom, mas se você não tem, a gente tem algumas perguntinhas para fazer, né, gente? algumas Perguntas aí, né? Porque, ó, lembra, o negócio é grande, ó, o texto é grande, né? O texto é muito grande, né? Você tirou algumas, né? Exatamente, é. Então, uma pergunta clássica que nós temos é o seguinte, a gente viu aí que o éter, que o mineral, ele tem um éter ativo, que é o éter químico, né? Tá. O que significa isso? O que significa o mineral ter o éter químico? Ele não tem corpo vital, ele tem corpo denso. Mas como está escrito no texto, ele tem um éter químico ativo. O que significa esse éter químico ativo no mineral? Isso faz com que o mineral tenha que qualidade? Qualidade de densidade. Dense bem. Assimilação? Ele tem qualidade de assimilação? Não. Ele tem qualidade de excreção? Não. Um mineral pode crescer? Não. Opa, Opa. Ele pode crescer? o quartzo cresce. Então, mas ele cresce pela assimilação de alimentação? Não. Como é que ele cresce? Tá no texto. Como é que ele cresce? Está no texto. Ele cresce. Veja, por exemplo, os cristais, né? Cristais cresce. E tem vários outros que crescem. O ouro cresce também. Como é que cresce? Como alguns desses minerais crescem? São os mais evoluídos da onda de vida deles. Sim, mas como? Qual a técnica? Tá no texto, gente. Nós lemos no texto. Tá vendo como o conceito é bonito? Nossa. Acabamos de ler no texto, gente. É que é um textão. Por ligação química. Nós estudamos, nós estudamos as ligações químicas, né? O hidrogênio, duas moléculas de hidrogênio faz combinam muito com uma de oxigênio e forma água. Se tiver mais um oxigênio ainda, água oxigenada. Tem que Peróxido de ter um óxido. negócio no meio, que é um raio. O carbono então faz uma maravilha, né? O carbono, conforme ele combina com o hidrogênio, ele forma glicose, forma um monte de coiseira, Borracha. né? Borracha, um monte de coisa, diamante, carvão, não é verdade? Então, o tabela éter periódica químico, a tabela periódica. Então, o éter químico Nunca dei. do mineral dá a ele a capacidade, como o Tiago bem falou, de assimilação, mas por um processo de ligação química, não um processo de boca e comida, certo? E aí teria que Né? seletar. Imagina o mineral come o cristal come alguma coisa para crescer. Mas excreta o quê? Excreta o quê? Então ele não, a assimilação dele é por ligações químicas, né? Isso é bacana, né? Interessante. Por isso que não existe mineral puro. Você acredita que não existe mineral puro? Não existe mineral puro. Mineral, assim, ferro 100% de ferro. Ferro 100% de ferro é quebradiço. Sim. Tanto é que você tem que usar outras ligas para fazer o ferro ficar porreta. O ouro sozinho também. O ouro sozinho não é. Por isso que tem ouro 12 quilates, 15 quilates, 300 quilates. Justamente por quê? Por causa da dureza, da beleza dele ou não da beleza, não é verdade? Essa Exato. alimentação ele faz através de éter? O quê? Essa alimentação, Essa ligação. É, pelo éter químico. Éter Éter químico. químico. Éter químico. E aí por proximidade. Que é o único. Ligação química. O éter Ligação químico, química. ele nutre, né? Por exemplo, nós seres humanos temos ligação química?
Como é que eu faço uma ligação química com meu irmão aqui igual? Ixi, Não consigo fazer, eu não tem. faço a mínima ideia de como fazer uma ligação química. Dele lá. Mas agora, Não tem como os mesclar minerais, aqui, ó. não tem como. Agora, os minerais, quando a gente estuda, né, na química, pô, você tá lá. A ligação química porque o elétron da última camada combina com o elétron da outra camada, mas não é todos que combinam, alguns combinam. Não é assim que nós estudamos? Quem estudou química, né, Tanto que você as começa raras a falar, lembranças lá atrás. O ferro, para que ele possa se tornar mais rígido ou mais firme, ele tem que ter essa ligação química com os outros minerais. Ou seja, quando eles se unem, né? É. Por ele se tornar aço, ele tem que ter carbono. Ter ácido, Daí ele consegue, você começa a maleabilizar da forma que você quiser. E Exato. tem um mineral que é fantástico chamado diamante, que é carbono também. Ele é considerado um circuito fechado. Nada que está fora entra, nada que está dentro sai. E tem outro agora, que é um galeno. Nossa senhora. isso aí- Galeno é melhor do que o silício. Para comunicações, é fantástico. Mas tem o óxido, tem o mais avançado ainda, né? Tem. A discussão na tecnologia é o seguinte: se o galeno que entrou vai arrebentar ou se ele vai direto para a luz, comutação quântica, em vez de luminosa. ser elétrons andando, vai ser luz. Laser. É o laser, vai ter. Que é o que hoje nós temos. Hoje tem a fibra ótica, que é formada de vidro, de silica, né? E passa na fibra ótica, na silica, passa um negócio chamado luz, Fóton. que são as fibras óticas que chegam na nossa casa hoje, por incrível que pareça. Graças a Deus. Tá vendo o serviço maravilhoso que Minerais oferece pra gente? Até na banda larga. E os novos computadores não vão ser mais chip que passa elétron daqui para lá. Vai ser quântico, é luz, só luz. Sim, pra lá e luz, pra cá. luz, é que precisa de um elemento químico chamado silica. Se não tiver a silica, que é a fibra ótica, etc e tal, não tem luz. Eles vão A luz não desenvolver, passa. Fibras tão Certo. finas que elas são praticamente imperceptíveis. Tá vendo o serviço maravilhoso dos minerais? Microscópicos, são serviços microscópicos. Isso é evolução Aí, para mas eles. outra coisa, você pega uma casa, tem tanta coisa que Exatamente. os minerais prestam. Exatamente. Um serviço maravilhoso. Aí aproveitando aí, né? O reino vegetal, ele tem, a gente viu também no texto, que ele tem só os dois éteres, o químico e de vida presentes, certo? Então, se ele tem o químico de vida presente, ele assimila, ele excreta, ele reproduz, certo? Tá. Então, como é que o vegetal assimila? Ele não tem boca para assimilar. Como é que ele Tem assimila? dente para mastigar. Também não. Como é que é assim? Raízes, não é? Através das raízes e alguns através das folhas e caules, né? Porque é o éter qual? Vai E ter através do tipo de sol também, vida. por exemplo, que nem no caso de... através do sol também, né? Que faz a fotossíntese, certo? E como é que ele De excreta? vida não é ligado mais a se reproduzir. O que um ser do reino vegetal excreta hoje? Veja bem, o que é excretar? Excretar é a incompetência sua, a incapacidade sua de assimilar tudo que você botou dentro do seu corpo. Não é isso que chama-se excreção? A excreção é porque você é incompetente. Se você fosse competente, você só trazia aquilo para dentro do seu corpo que você poderia assimilar e não, por exemplo, os irmãos maiores e uns adeptos já chegando tão nesse nível. Por isso que não encontra nenhum irmão maior gordinho, certo? Né? Nenhum adepto gordinho. Tá? Não estou brincando, mas por quê? Porque Só se precisar. ele tem essa capacidade, É, certo? formar o corpo. De se alimentar somente com aquilo que ele precisa e, portanto, ele não precisa excretar. Então, a excreção é uma incompetência da forma com a qual nós nos construímos, ser humano. Então, o vegetal, nós já vimos que ele assimila. Ele excreta ou não excreta? Se ele assimila, ele tem que excretar. Por quê? Às vezes não. Se ele tiver uma assimilação perfeita, ele não excreta. Agora a pergunta, ele excreta ou não excreta? Parece que não excreta. Se ele pegar Alguém já viu só- cocô de vegetal? Eu não. Mas Eu Se já tem excretar, ele faria Mas isso como o através das alimento dele também é raízes. através da... É isso que eu ia falar. É, mas ele Através excreta? das- Não, Forma humus? Forma humus é minhoca. Não faz, não tem. Não. Porque E aí? Mas se ele alimentou pelas raízes, igual você falou, como é que ele vai excretar também pela raiz? Mas a gente come as raízes. Tem muita gente que fala assim, ó, tem uma falácia que fala assim, a excreção do vegetal é o gás carbônico.
que ele, é oxigênio que ele transforma com gás carbônico que ele traz. Não é excreção. Ali é uma transformação, tanto é que chama fotossíntese. Que, graças a Deus eles fazem isso, né? Para nós. Né? Porque o oxigênio, vocês lembram, o oxigênio está se tornando cada vez mais rarefeito, mas não é pelo desmatamento. É porque o material vai ficar mais etérico. Por que então o oxigênio está sumindo se não é pelo desmatamento? Porque vão ter um outro éter, né? Então, mas por quê? Estamos mudando de era também. Porque se nós estamos evoluindo e nós dizemos que nós vamos viver e não vai ser mais o pulmão, vai ser o corpo Não vai ser no corpo alma, denso, vai ser no corpo não vital. vai ser no corpo denso, vai ser no corpo vital. O alimento que nós vamos usar, que hoje um deles é o oxigênio, que é o da respiração, vai mudar, vai ser um outro éter. Então, exatamente, como o Fernando falou, é porque nós estamos mudando de era, nós estamos indo para a era de aquário, onde na era de aquário só vai estar na era de aquário quem conseguir, entre aspas, respirar éter. Então, acho que Quem não isso- conseguir, a era de aquário vai estar aqui e a pessoa não vai estar na era de aquário. Ela vai continuar na era de peixes. Passando. Atrasado. É como se fosse a nova Arca de Noé. Atrasado. Isso, Igual era hoje. isso que eu ia falar. Igual A Arca hoje. de Noé Hoje, foi gente. o momento que a gente precisou construir o pulmão e só foi para a nova era quem tinha o pulmão preparado. Quer dizer, todo mundo foi, né? Mas só conseguiu. Só foi depois, né? Só foi depois, isso. Esse é o conceito da Arca de Noé. Exatamente. O problema, gente, é que acontece o seguinte. Por exemplo, vamos pegar hoje um irmão maior. O irmão maior hoje ele vive na era de aquário. Você concorda comigo? Sim. Ele vive na era de aquário. Sim. E como está escrito no conceito, você pode viver do lado de um iniciado sem nunca saber que ele foi iniciado. Ou seja, você pode trabalhar com uma pessoa que está na era de aquário sem nunca imaginar que ela está na era de aquário. Aí quando você chega lá no Não primeiro, dá disso nenhum, Carlos. Oi? Sem dar disso nenhum. Nenhum. Para ele, você é um cara, uma pessoa legal. Ó, gente boa pra caramba. Mas etc. aquele que tem já uma certa vai saber. É sempre assim, gente, ó. Irmão maior só sabe quem é irmão maior se for o irmão maior. Um adepto só sabe quem é adepto se ele for adepto ou irmão maior. Um irmão leigo só sabe quem é irmão leigo se ele for um irmão leigo, um adepto ou um irmão maior. Um discípulo só sabe quem é discípulo se ele for um discípulo, um irmão leigo, um adepto e um irmão maior. De proporções para baixo, não. Tá? Por isso que quando você vê um irmão ou irmã que não é se diz. um desses e fala: eu acho que o Glauco é um irmão leigo, porque o Glauco é muito bacana. Você chega aquela pessoa e fala assim, você não entendeu nada, certo? Porque quem sabe não fala, e quem fala é porque não sabe, tá? Isso é outra coisa muito importante. Isso é muito importante. Fala porque não sabe. Quem sabe não Até probacionista, né? Tá. Até E tem o famoso probacionista. eu acho que, Acho leva que é. jeito, pelo jeitão. Não tem essa, né? Não tem essa. Cara, vamos ver se alguém lá tem só uma coisa assim. Digamos assim, olha, para todos nós, é rapidinho. Conseguimos o corpo alto, trabalhamos, sei lá como conseguimos, e nós vamos para a era do aquário, nós vamos viver no éter. O planeta Terra vai continuar do jeitinho da matéria, quem não conseguiu vai ficando aqui, e o globo fica aqui bonitinho enquanto tiver gente necessitando dele, é isso? Exatamente. Cada vez menos terra. Cada vez menos terra. O problema é que acontece o seguinte, gente, essa é a coisa bacana, essa pergunta é legal. O problema não é ter, porque sempre tem, graças a Deus, Deus é tão misericordioso que Ele consegue colocar num campo de evolução como a Terra, todas as situações para todos os seres que estão evoluindo, todas as situações, para todos os seres que estão evoluindo. Então, em qualquer lugar desse campo de evolução chamado Terra, existe uma condição boa para evoluir, que pode ser evoluída, só que com algumas dificuldades. Se você está par e passo com a onda, com o esquema de evolução, você está no melhor lugar para evoluir. Se você está um pouquinho atrasado, você não está em lugar tão bom para evoluir. Se você está muito atrasado, você está em lugar não tão bom para evoluir. O que é esse não tão bom? É com dificuldades. Então, se você hoje é uma pessoa que tem que viver num lugar que tem terremoto, maremoto, tsunami e caramba, 4,
Você não está num lugar bom para evoluir, mas você tem que evoluir ali. Por isso tem muita gente que mora em alguns lugares que você olha, para quem ainda assiste televisão, eu acho muito bom assistir televisão, porque a televisão tem coisas boas e coisas ruins, escolha as coisas boas para você ver o mundo fora. Você não ficar na sua casinha aqui. Porque ao você ver o mundo, você fala assim, nossa, tem um lugar, nossa, tem gente vivendo lá. Como é que tem gente vivendo lá? O que o cara está fazendo lá? E vive, e gosta, e fala, não quero sair daqui. Agora você que está aqui, você fala, pô, mas aquele lugar lá é horrível, o que o cara vê naquele lugar lá? Para ele é o ideal. E graças a Deus existe aquele lugar para viver ideal. Para você não é, mas para ele é. A mesma coisa do reino animal. Quem já assistiu, tem uns filmes legais, que tem uns legais, é incrível. Está no fundo do mar, a mais de 5.000 metros abaixo do fundo do mar. Aquele negócio lá solta um gás extremamente tóxico e você olha lá, tem uns caranguejinhos vivendo ali. Você fala assim, o que esses animais vão viver num lugar tão perigoso? E é um lugar tão perigoso que se o caranguejo der descarregada, ele cai naquele negócio e morre. Mas tem um ser vivo ali que precisa daquela condição, que pra gente é uma condição assim, extremamente perigosíssima. Entendeu? Então, essa pergunta que você falou vale para sempre. Então, na era de Aquário vai ter as pessoas que conseguem viver no corpo vital e estão já vivendo na região etérica do mundo físico. E tem as pessoas que vão continuar vivendo na região química do mundo físico, só que com muita dificuldade, porque não vai ter mais oxigênio. Então vou ter que viver aonde? Nos lugares mais baixos. Mas não vai ter. Onde vai Porque lugares mais baixos, que vai ter oxigênio ainda. E vai precisar muito de algas e vai precisar muito de plantas, porque as plantas é que fornecem oxigênio e as algas fornecem mais oxigênio que planta, né? Vocês sabem disso, tem várias algas que muito mais plantas, né? Então, vai ser o quê? Restrito o lugar dela, como hoje já é restrito para muita gente. Tem irmãos nossos que nascem, vivem e morrem em desertos. Isso. Vai lá você viver num deserto para você ver quanto tempo você aguenta. Eu não aguentaria muito, não. E vive. E vive. E vive e gosta e não quer sair de lá. E aqueles que vivem lá no Himalaia, lá não... No Himalaia, lá no alto. Outros que tem que ficar mascando coca para aguentar o tranco da altitude. Campo de evolução. Isso que você falou, Carlos, eu tenho certeza que todos nós temos que levar isso muito a fundo por um seguinte, principalmente, né, quem está numa escola de evolução, indiscutivelmente. Às vezes nós olhamos o outro e falamos, cara, como esse cara consegue? E se você não tiver a humildade e a percepção de entender que os anjos de destino do Academia exatamente necessitam para o seu desenvolvimento, você se julga superior que aquele cara. Opa! Exato, falou tudo. Irmão e tal. Então acho que isso... Falou tudo. Nós precisamos ter um cuidado muito grande com isso e seguir isso, que nem religião, né? Pô, como cara? Se existe, é porque tem alguém, uma pessoa que precisa daquilo. Acabou. Respeita esse barco. Então eu procuro levar muito isso. Exatamente. Como um pé no chão. Eu ainda mais, eu falo mais do que isso. Toda vez que eu vejo isso, eu dou graças a Deus por Deus ter tão sábio e tão bondoso que Ele permite isto acontecer. Entendeu? Ele permite isso acontecer. Então, quem somos nós para chegar e detonar, quebrar, estourar, não sei o que, aquelas coisas todas? De jeito nenhum. É necessário. E nós já passamos por isso também. Quem disse porque nós não fomos atrasados já? Quem garante para você? Olha lá, vou olhar meu quinto renascimento para trás. Vai lá ver se está lá tão atrasado quanto o irmão que está hoje. Entendeu? Nós fizemos o nosso trabalho, papai, conseguimos. Como muitos irmãos acontece isso. Tem muitos irmãos que nascem em situações, lugares horríveis e tal, e daqui a pouco se tornam um expoente. Porque conseguiu aprender, conseguiu alavancar. Um ponto muito bacana, que inclusive é muito discutido na parte de ateísmo e tal. Porque se Deus permite que algo de ruim aconteça, né, que são sim. É porque ele não é bondoso. É totalmente o contrário. A gente porque apronta. Quando você não enxerga o game no contexto geral, aí sim você fala, nossa, um furacão, um tsunami, matou gente, matou criança. Agora quando você consegue olhar um pouco mais... Isso. Um olhar diferenciado, aí você consegue entender o quão grande e o quão misericordioso é a bondade de Deus. Exatamente. Porque permite que algo desse aconteça. Exato. A gente sempre fala, Deus sabe o que faz, mas na hora que acontece qualquer coisa, a gente sabe que Deus sabe o que faz, Deus é maior, Deus é criador, não sei o quê. Que né? muitas vezes quando E acontece com a além do gente mais, esquece, né? Aqui nós estamos aqui, todo mundo aqui já leu Por que no comigo? mínimo uma vez Credo ou Cristo.
O que é a primeira coisa que o Max Render fez ali pra gente, principalmente quanto às religiões? Exato. Ninguém é melhor que ninguém, existe para cada evolução, igual você falou, os anjos do destino, eles dão para cada um o que precisa para a evolução. Então, se existe religião... Então, mas olha que coisa interessante. Isso acontece porque nós, seres humanos, nós temos individualidade e personalidade. Com os animais já não acontece isso. Tá? Os animais, já não acontece esse tipo de coisa. Não acontece por dois motivos. Primeiro, porque ele não tem personalidade, e segundo, porque eles estão sob a orientação de um espírito grupo, né? Então, um animal só come um outro animal quando ele está com fome. Quando está com fome, ele não come. A gente vê na televisão, às vezes lá, os leões brincando com o cachorro. O problema é que o leão não comeu o cachorro, porque o leão já está saciado, ele comeu a comida dele, não precisa mais comer o cachorro. Entendeu? Então, tem uma entre aspas, sabedoria que é dos espíritos grupos, que alimentam todo o reino animal. E aí o outro animal, que é um animal que tipo uma cobra que rasteja, aquele outro que anda não fica tirando sarro da cobra que rasteja. Fala assim, tá vendo, não tem perna, tá rastejando aí, seus tontos, eu tô andando para cima e para baixo. Não tem isso, entendeu? Por quê? Por causa do respeito. Agora, o respeito não advém daquele ser físico, advém do espírito grupo dos arcanjos, entendeu? Então, isso é outro ponto. Agora, nós que temos a individualidade, a gente se julga, né, no poder de chegar e descer o pau em várias pessoas, negócio de bullying, aquelas coisas lá todas, e muito mais do que isso, racismo. Aí vai tudo quanto é coisa ruim que a gente possa fazer. Que né? causa diferenciação e não respeito, né? Lógico, diferenciação, necessidade. A colheita é certa também, né? Porque a bondade divina também nos deu a lei de consequência. Sim, Né? também tem o Então, a purgatório partir depois, do né? momento que você tenha a liberdade de fazer, você também tem a colheita obrigatória. Vai pagar por E mais, hein? A lei de causa, efeito e consequência sempre existiu, desde que o mundo é mundo. É que para nós, ela só começou a fazer sentido a partir do momento em que nós tivemos uma individualidade trabalhando numa personalidade. Por isso que os animais, eles não estão sob o efeito da lei, mesmo tendo, eles não estão sob. Não estão sob. Amém. O animal não tem, então ele não sofre Tinha a lei de personalidade consequência. que o Tecnicamente, todas as ondas de vida, então, só adquirem no globo dele. Por exemplo, exatamente. Então, os animais, por exemplo, quando chegarem no período de Júpiter, lá no globo D, é que eles vão começar a, entre aspas, sentir a lei de causa e efeito. Exato. E os vegetais do período de Vênus e os animais, os minerais do período de Vulcano. Entendeu? Assim, já falava. E mais, quem é que vai ensinar os minerais Somos nós. como trabalhar? É nós na final. Exatamente. Os animais também, não vai? Não. Os animais serão sempre os arcanjos, e os vegetais serão sempre os anjos, e os minerais serão sempre nós. Olha, Nós ajudamos, mas nós não somos responsáveis pela evolução. Olha a resposta. Um dos seus responsáveis, entendi. A Su falou, tinha falado uma coisa quando você falou dos anjos de destino, deu cada todos também, que eu acho muito bacana. Entendermos que o pódio, né, às vezes está acima e o outro embaixo, não quer dizer que esse jogo não muda. Uma vez no pódio não garante a vitória, ou está na vanguarda da evolução para sempre. Assim como o cara que está embaixo também não garante para ele ficar sempre lanterna na evolução. Qualquer momento é interessante assim, a experiência de estudar na escola Rosa Cruz. Eu estou há menos tempo do que a grande maioria. Que dá uma visão. O Thiago chegou agora, ó. Ela dá uma visão assim, maior da vida mesmo, né? Eu estava aqui pensando uma bobagem. Eu sempre tive o hábito de juntar, fazer coleção de pedra. Quando um amigo vai viajar, diz que eu quero uma pedra dela. Nossa, É bom saber. Eu fácil, né, assim, baratinho eu vou chegar a olhar minhas pedrinhas lá. Tem uma lá no meu jardim, isso aqui. O maior respeito. Eu moro, então. Meu quintal. Não, mas vou olhar e falar, nossa, é tudo irmãozinho, ó, olha, eu Vou pintar até umas pedrinhas pra ela, fazer umas maninhas. Vamos entrar fundo nisso, mas tinha um iniciado que trabalhava, acho que era na área de psicologia, que trabalhava muito com a energia dos minerais. Eu não me recordo, mas já lembro que já fiz. Paracelso foi um deles. Ô, Carlos, deixa eu voltar um pouquinho. Quer dizer que nós somos responsáveis
pela onda de vida minerais, não em ajudar a onda de vida mineral. Tanto é que nós somos, da mesma maneira que os mineral. arcanjos são especialistas em matéria de desejos, os senhores da mente em matéria de pensamento, os anjos em matéria etérica, nós seremos especialistas em matéria química, região química do mundo Sim, físico. mas aí Isso nós quer dizer o somos seguinte: responsáveis. nós vamos ser especialistas, ou seja, nós somos responsáveis pela onda de vida hoje mineral. Responsável, não só ajudar. Não, responsáveis. Tanto é que no próximo dia de manifestação lá na frente, se tiver um ser que precise usar material da região química do mundo físico, nós seremos seu espírito grupo. E seremos responsáveis por ensinar. Da mesma maneira que os anjos são responsáveis por ensinar a gente o éter, todo trabalho de éter, quem ensina pra gente são anjos. Desejos é os arcanjos. Pensamentos são os senhores da mente. Da mesma maneira que eles ajudam a gente nesse sentido, né? Mas não são responsáveis pela evolução, mas ajuda, nós também ajudaremos. Entendeu? Por exemplo, no período de Júpiter, os minerais já precisarão de um espírito grupo. Quem será o espírito grupo dos minerais? Os humanos. Nossa. No período de Vênus, os humanos. No período de Vulcano, os humanos. Então nós já seremos espírito grupo desses seres, entendeu? Responsável pela evolução nessa onda de vida. Uma das nossas funções será... Sem dúvida alguma. Vamos fechar. Ô, gente, vamos fechar. Quando o mineral tiver consciência, ele vai colocar a gente. Ricardo, passar. Olha lá, já está pronto esperando fazer a oração. Só um minutinho aqui. Não tem pergunta lá deles, nada. Colocação, nada. Tá tudo certo. Todo mundo tá bonito. Agora é tarde. Cale-se para sempre. Perguntou, quem não perguntou não Uma oração aí? Eu vou colocar, peraí. Não, é que eu achei que já entrou na tela de proteção. Aqui. Pô, Carlos, vou mandar fazer essa figura numa camiseta. Oração. Aí, Ricardo. Pode ir? Pode. Pode falar. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais forças, senão um modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença. Para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e, com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. As vozes floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Gente, só antes de terminar, deixa eu falar um negócio que eu esqueci. Tá vendo essa figura aí? Essa figura é uma figura desse cara aí, ó, desse Diego, que ele foi o primeiro autor latino-americano a produzir um livro. Um livro? No mundo, tá? Ele era um monge, etc e tal, e ele fez isso daqui, isso daí chama corrente da vida, tá? Então você vê que tem o reino mineral embaixo, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano, em 1579, entendeu? Então você vê, é um monge, né, que conseguiu retratar numa gravura os 4 reinos de uma forma encadeada com uma cadeia ligada, tá vendo ali, ó? Um dependendo do outro, um responsável do outro. Eu achei tão linda essa figura que eu coloquei aí. Esqueci de falar isso Ó, para o Luiz você. vai até pôr na camiseta, vai estampar. Muito lindo. Beleza então, Então, gente? gente, até domingo que vem, se Deus quiser. Tiver dúvida, manda pelo WhatsApp. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, boa semana. Abraço. Tchau, tchau.
Até mais. Dizer, a Tchau. gente assimila de acordo com o nosso estado de evolução, mas eu tenho a sensação de que hoje eu li esse capítulo de uma forma que eu nunca tinha lido. Não, e todas as Toda reuniões reunião nossas são assim, né? tem Os acontecido isso. capítulos não é novo, não entrou agora. Eu também não tinha visto, ele fez O pergunta, eu nem capítulo lembrava. passado teve coisas que eu falei, gente, eu não lembro. Eu descobri a nunca história de das ter minhas lido pedras isso. hoje. E olha Olha lá, tá quantas vendo? vezes a gente Descobriu hoje que a Magali gosta de O pedra. povo vai chamar Joãozinho, Mariazinha, vai ter tudo nome. Ah lá. Mas é Vai um ter. processo tão engraçado. Se tínhamos dúvidas de que o homem, quando se banha no mesmo rio, não é mais o mesmo, e o rio